e os vermes que habitam a carcaça dos políticos e as pessoas corruptas aqui em Brasília. Corroa todo o seu cérebro. Em seu lugar, seja implantada a pedra da terceira força, que traz paz e honestidade. E assim eles andarão através de toda a eternidade, sentindo dor, fazendo bem, não importa quem. Isto é uma praga. Não é praga de mãe, mas é de Zé do Caixão. E com certeza ela vai pegar. O mundo vai explodir! Os gangsters estão em todas. Na política. Na administração. Nas famílias. No futebol. Na imprensa, nos bilhares e nas eleições. Na vida noturna. Nos atentados contra o presidente. Na paz. Na guerra. Nos mosteiros e nos presídios. Nem sempre é um inimigo público número 1. Meus senhores, este ministro não representa o povo. Denuncio a opinião pública este crime contra um cidadão brasileiro. Dizem que ele faz milagres, mas o que ele faz é levar o dinheiro do povo. Tenho provas. Que é isso, seu delegado? Não estamos precisando de prova. A lei aqui sou eu. Eu disse e tá falado. Prende o homem. Homem que me ouves, sai da tua prisão. Rompe os grilhões que, mais do que escravizar-te, te cretinizam. Enfrenta os imbecis camuflados de dute. De um país que possui a maior reserva de ferro e o mais alto potencial hidráulico, fizeram um país de sobremesa. Era um país subdesenvolvido, subdesenvolvido, subdesenvolvido. A imagem da miséria contrastada com a presença do imperialismo. Essa era uma tendência típica na cultura daqueles tempos. O juiz de Sapé decretou a prisão preventiva de Aguinaldo, apontado como um dos mandantes do crime. Mas ele livrou-se da prisão e do processo, assumindo uma cadeira na Assembleia Legislativa. Aguinaldo era o quinto suplente. Um deputado e 4 suplentes renunciaram no mesmo dia para permitir a sua posse. Coronel, aqui não tem nada de comunista aqui, nem cubano, nem nada. Tem um povo morrendo de fome, doente, sofredor, como eu mesmo estou doente. Tá vendo? E precisa de remédio e de comer, esse povo daqui. Liberdade e terra para trabalhar. O golpe de Estado será executado pelo robô. Adolf Hitler ainda é um conservador democrata. Morte ao primeiro-ministro. Fascismo radical. Indiferença. Os ditadores têm um dia de descanso por semana. Eu sentei de pijama na varanda do meu palácio e não vi nada. Só carnaval, miséria e morte. Tiraram a minha roupa. Me amarraram. Queriam ver meus filhos bater em mim. Queriam ver eles bater na mãe, minha Nossa Senhora. Por que tanta desgraça? Eu gritava para eles não dizer mentira. Podia espancar, podia bater. Mas não dizer as coisas que eles estavam inventando para nós dizer. Quando o Bastião e o Quinca não quiseram fazer aquilo que eles estavam mandando, eles avançaram para cima de mim. Me deram um paulado até não poder mais. Não sei como me soltaram. Me mandaram embora dizendo para eu não contar nada. Para eu não abrir a boca. O Quinca e o Bastião ficaram lá, estão apanhando. Eu falo tudo o que o senhor quiser. Agora chegou o momento de conhecerem os seus detalhes, a forma e os meios com que será atingido o objetivo. Estas são as antenas de televisão que formam a maior cadeia do Brasil.
brevemente começaremos as transmissões. E milhões de seres humanos serão dirigidos para o nosso objetivo como simples robôs. Alô, Brasil. Alô, Brasil. Alto comando chamando. Alto comando chamando. Não há outra explicação. O país está sendo influenciado por uma potência estrangeira. Sua teoria não tem nenhum fundamento. Você está imaginando coisas, Carlos. É ridículo, é absurdo. Quando será votada a lei? Na próxima semana. Então é necessário fazer imediatamente a ligação do subliminar nos alto-falantes da Câmara dos Deputados de Brasília. Essa lei deverá ser votada por unanimidade. Mas você tem certeza que isso seja capaz de transformar um ser humano a ponto de modificar as nossas convicções apenas por intermédio de sons e imagens? Se os processos comuns de sugestão, usados diariamente na publicidade, conseguem nos impor determinados produtos, inverter valores, doutrinar opiniões, mesmo você tendo a capacidade de poder escolher, julgar, ou coisa que o valha, calcule você uma técnica de sugestão muito mais poderosa. Estava levantando os colegas para fazerem greve. Os colegas ficaram com medo de desmentir a rádio. O sujeito acabou mesmo na rua, sem nenhuma indenização. Mas que absurdo. Primeiro a gente acha absurdo, depois acha normal. Acaba entrando na ordem natural das coisas. Não é possível. É o medo tomando conta de tudo, tomando conta de todos. São ouvintes para esta nota. Rio. O Alto Comando Militar da Revolução, com base no ato institucional, já tem preparada a lista de cassação dos direitos políticos de homens públicos, bem como de deputados federais e estaduais. Aliás, com o golpe, você acreditou mesmo que as coisas fossem mudar inteiramente? Racionalmente não era possível, mas eu acreditei. No fundo, eu acreditava. Mas todo mundo vai aprender. É o tempo da conscientização, rapaz. Um menino que já aprendeu a ver claro, porque os outros tempos ensinaram para ele que a participação nos bens do seu país pode ser de todos e não apenas de uma minoria que só sabe defender seus interesses. Interesses ganhos de maneira injusta. Estamos à beira do abismo. Falso! Estamos no fundo do abismo. Sugiro também a destruição física de todos os intelectuais de óculos. Voam boatos de que as grandes potências bosquejam desembarque em nossos litorais. Aproxima-se a hora de soar as trombetas. Não deixe o pobre morrer de fome! Mais fortes são os poderes do povo! Derrubaram o governo do presidente João Goulart sob a alegação de que estavam salvando as instituições democráticas. Agora, o presidente Castelo Branco realizou realmente essa política conservadora que era do agrado das classes dirigentes do país naquela época. Ele restaurou o alinhamento automático do Brasil com os Estados Unidos. E, infelizmente, ainda não é a do aumento dos salários. Ainda não é a do aumento do bem-estar do povo. Pessoas que estão cegas. Acorda, humanidade! Nós estamos condenados! As nossas estruturas foram destruídas! A história é feita pelo povo, escrita pelo poder. Basta de miséria, de desgraça. A revolução tem que ser feita pelo povo. Eu tenho medo do povo! Ele detesta a civilização e ameaçou incendiar todos os poços de petróleo. Eu sou mais rico que todo o Eldorado junto. Sou dono das minas de ouro, de prata, de urânio. Dono das plantações de frutas. Das jazidas de petróleo. Das metalúrgicas. Das televisões. Destruirei a todos. Quando for oportuno. As nossas carnes, as vidas, tudo. Vocês venderam tudo, as nossas esperanças, o nosso coração, o nosso amor, tudo. Vocês venderam tudo. Eu sou um homem pobre, um operário. Sou presidente do meu sindicato. Estou na luta das classes. Acho que está tudo errado. E eu não sei mesmo o que fazer. O país está numa grande crise. E o melhor é guardar a ordem do presidente.
Estão vendo o que é o povo? Um imbecil, um analfabeto, um despolitizado. O povo sou eu, que tenho 7 filhos e não tenho onde morar. Povo no poder. Isso nunca. Entende? Nunca. Vamos dar um golpe. Virar a mesa. Se houver eleições, Vieira ganha. Se não houver, ganho eu. Ah, não é possível acreditar que tudo isso seja verdade. Até quando suportaremos? Até quando, além da fé e da esperança, suportaremos? Até quando, além da paciência e do amor, suportaremos? Até quando, além da inconsciência, do medo, além da nossa infância e da nossa adolescência? O que interessa pra nós é que os preços vão subindo, o salário verdadeiro diminuindo, o trabalhador tá na miséria. Pois é, velho. Tá todo mundo na miséria. O povo tá na miséria. Mas então, porra, vamos ficar nessa de papo, nessa de negociação? Negociação é com máquina parada. O único argumento que patrão entende, produção parada. O Tribunal Regional do Trabalho declara ilegal a greve. Menina, aqui não tem ladrão, não tem assassino nenhum, não. A polícia mobilizou praticamente toda a sua tropa de choque. Os trabalhadores do ABC foram obrigados a fazer greve para procurar um pequeno aumento em seu salário, enquanto as grandes firmas multinacionais têm lucros enormes. Responsabilizar aqueles que assassinaram os patriotas deste país! Sofrendo intervenção, dissolução dos sindicatos. Um empresário risca a metralhadora que desenhara. O resultado da reunião tornava desnecessário o uso das armas. Os reacionários que estão no governo, de uma vez por todas, os patrões que não têm sensibilidade para entender a nossa vontade e que a nossa vontade tem que ser soberana. A gente vai insistir na greve, sim! Porque a greve é um direito nosso! É um direito conquistado com o sangue de muitos companheiros caídos! Muito bem! Vamos enfrentar os macacos! Mais cedo ou mais tarde, a gente ganha! Mais uma vez se armava diante de nós o jogo das grandes empresas estrangeiras no país. Sim, evidentemente. Tenho a confirmação de que o Grupo Correio da Nação está sendo subvencionado por la Japan Steel para manipular a opinião pública no país. E esse não é o primeiro exemplo em sua história da forma de atuação desses grupos, que, sob uma aparência patriótica, utilizam toda sua máquina de informação, agora muito mais eficiente com a TV, e conduzem a opinião pública de acá, envolvendo hasta setores de esquerda. E começou a vida ensinando as empresas estrangeiras como burlar a legislação do país. Não só em relação à presença econômica das empresas estrangeiras nos setores básicos da nossa economia. Isso todo mundo já sabe. Todos conhecemos a atuação desses grupos estrangeiros que se aproveitam economicamente das nossas riquezas. O que me parece muito mais grave é que esses grupos estão encontrando agora formas mais sutis de atuação. Estão utilizando as contradições da criação desses novos partidos. Estão tentando inserir aqui dentro, instalar aqui dentro do Congresso, o seu foco de ostentação política que facilitará ainda mais os seus negócios. Utilizando o oportunismo de alguns políticos, mantém o país nessa pobreza humilhante e com essa capa de desenvolvimento encobrem a realidade cruel que todos nós conhecemos e que revela esse abismo entre as classes sociais, impedindo que tenhamos consciência e principalmente a oportunidade de denunciar tudo isso, que acaba revelando a nossa pobreza crítica, até mesmo na hora de constatarmos essas contradições. Isso mostra cada vez mais a nossa situação de colonizados, eternos colonizados, econômica, política e até culturalmente. E o povo não aceita isso. Essa política de liquidar com a única empresa estatal no setor de mineração sempre houve. O que faz com que essa geração, a minha geração, do meu tempo, sirva um jogo entreguista desse? Estes
são os que exploram e enriquecem com os minérios do país. Evita, Vossa Excelência, uma parte do seu companheiro. É preciso que esta casa, a Casa do Povo, arme-se contra a infiltração desses interesses. Volto a repetir, senhor presidente. É preciso que se investigue as acusações contra as multinacionais e seus representantes que negociam seus mandatos. Esta é uma questão nacional, acima dos debates políticos. A ação desses entreguistas compromete o caráter soberano desta casa. Resumindo, senhor presidente, o que eu estou pretendendo falar é exatamente do risco de estarmos sendo levados para uma manobra ardilosa armada aqui dentro, em consequência da ação comprometida nesse jogo antipatriótico de alguns políticos dentro das comissões parlamentares deste Congresso, com o expresso objetivo de permitir o crescimento do poder político das empresas estrangeiras do país, transformando a soberania desta casa num braço legislador do capital estrangeiro que beneficia apenas esse capital. Aí sim, nesses setores, se situa a necessidade de permanecer o capital do Estado, inclusive como arma de defesa contra a penetração e o posicionamento dentro desses setores do capital estrangeiro. Onde está esse chamado capital nacional, capaz de arcar com investimento dessa ordem? Não existe esse capital. E isso obrigará os setores financeiros privados do país a se associarem quem tem capital realmente, as empresas estrangeiras. E são exatamente essas empresas estrangeiras que controlam o mercado. E por isso mesmo, acabarão controlando também o preço de nossos produtos. Nossa história está cheia desses exemplos de associação com o capital externo. Todos esses acordos, em sua maioria, extremamente desfavoráveis ao país. Eleutério, o que você acha que isso é? Só vendo o cheiro. É o que eu pensava. É petróleo. Vocês vão ver. Vão embora e não vão aproveitar mais ninguém. Nada. Ainda tem trabalho para muita gente. Principalmente para você, que descobriu o petróleo. Chega, chega. Sua rima é bastante razoável. A visão dos problemas é que é primária. Então nós estamos torturando presos políticos até a morte. Não é verdade, Sua Maravilha? Nosso preso honorário suicidou-se. O povo em insurreição popular. O decreto é taxativo. Quem contestar a democracia não terá sequer direito a habeas corpus. E prestem atenção. Se forem se queixar ao Papa, serão acusados de denegrir a imagem da democracia. O povo não está preparado para escolher a democracia. Por isso ela será decretada indiretamente. Você chegou a se aposentar por isso? Não, não aposentei. Pois é, o causa é isso, que eu não aposentei e não recebo nada. Eu cheguei a pedir esmola na porta do mercado, e além disso, eu fui na obra do governo, que eu fiquei inválido. Eu sei um dos que merecia ser aposentado, já eu, e não sou, não sei porquê. Porque Brasília, você precisa lembrar que Brasília foi um caso excepcional. Praticamente, do ponto de vista dos ministros da Fazenda, do tesoureiro, né? Foi uma insensatez. Na Asa Norte, de quando em vez se vê dizer, morreu um operário. Quando se diz morreu um, deve ter morrido 3 ou 4. Isso é quando a imprensa vê, porque tem os que a imprensa não vê. Porque tanto dinheiro guardado e tanta gente com fome, tanta necessidade. Eu não sei para que se guardar dinheiro se os donos do dinheiro estão com fome, que é o povo brasileiro.
Brasília ter sido a capital da esperança, que se transformou em capital do desespero. O mundo vai explodir! A nação tem consciência. Não é mais possível o crescimento da economia sem transformar em produtores e consumidores todos os brasileiros marginalizados da política, da economia, do mercado, do país. A reforma agrária. E devido aos sindicatos nós temos perseguido, mas se nunca rompemos, nunca assustemos, nunca desacatemos e nunca saímos dos nossos direitos. Mas dentro da lei nós temos reivindicação do salário e dos direitos de plantar. E os operários unidos por nós ganhamos a luta. E numa face da terra incompatível com a evolução da sociedade moderna. E boas veredas daquele senhor está lacrado no nosso miolo e no nosso destino. Que nós temos de destinar a vencer a luta. Fazer essa reforma agrária e acabar com a fome e com a miséria e com a sapatagem e o latifundiário e esses poderes. O governo decidiu colocar-se à frente da reforma agrária. A classe do camponês em luta, afins. Viva as altas autoridades e o promotor deu todo o apoio e o sindicato é da classe agrícola democrata do Brasil. E assim, nós acreditar nessa reforma agrária, se nós temos um pedacinho de terra de cada um, nós também temos a certeza da assistência técnica e o arroz, e o feijão, também tinha nossa casa, nossos porquinhos, a vaquinha de leite, cebolinha, raio, e tinha até o cavalinho magro para ir buscar feira no comércio.